Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito da próxima modalidade de intervenção de terceiros, que é a denunciação da lide. A denunciação da lide é uma modalidade de intervenção de terceiro. Nós já tratamos noções gerais sobre a intervenção de terceiro, já falamos da assistência e vamos falar agora da segunda modalidade de intervenção de terceiro prevista no CPC, a denunciação da lide, que está disciplinada entre os artigos 125 e 129 do CPC. Vejam aqui os senhores, 125 a 129, olha lá. Capítulo 2º das intervenções de terceiro, da denunciação da lide, artigo 125, em seguinte vai até o artigo 129, a partir do 130 começa o chamamento ao processo. Nós ficaremos aqui tratando da denunciação da lide por uma boa quantidade de vídeos, porque tem bastante coisa para falar a respeito da denunciação da lide. A denunciação da lide talvez seja a principal intervenção de terceiro do ponto de vista prático. É a que mais comumente é utilizada. E no que consiste a denunciação da lide? Vamos iniciar. Na denunciação da lide, uma parte da demanda originária. E quando eu digo parte da demanda, pode ser tanto o autor como o réu. Isso está claro na parte final do artigo 125. Vou fazer melhor assim para ficar mais fácil de ver, ó. Botar toda a referência normativa de azul. Então lá, isso fica claro de ver no artigo 125, parte final, quando ele prevê lá, ó, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Tá bom? Bom, então, nós dizíamos, na denunciação da lide, uma parte da demanda originária, ela propõe uma outra demanda aproveitando o mesmo processo. Então propõe uma outra demanda no mesmo processo contra o terceiro. Daí ser uma intervenção de terceiro. E essa outra demanda que é proposta, essa outra demanda tem como causa de pedir, ela é fundada
em direito de regresso, direito regressivo. Uma ação, portanto, de garantia. Isso está previsto no artigo 125, né? Vamos lá, referência bibliográfica, a referência normativa, nós combinamos que se daria de azul, para ficar bem claro. Então, olha lá, artigo 125, parágrafo 1º. O parágrafo 1º do 125 deixa claro ser uma outra demanda e essa outra demanda se fundar em um direito regressivo. Vamos a ele. Olha lá, parágrafo 1º do 125. 125, parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, nos casos em que não se puder aproveitar o mesmo processo, a demanda vai se dar por um processo autônomo, uma demanda autônoma. Só que quando você aproveita o mesmo processo, olha aqui, no mesmo processo, na verdade, nós continuamos a ter duas demandas. Aqui é uma lógica de economia processual. Economia processual. Tá certo? E aí, o que justifica esse direito de regresso? O que justifica esse direito regressivo? Vejam o que consta do artigo 125, inciso 2º. Mais uma outra referência aqui, artigo 125, inciso 2º. Depois a gente vai ver tudo isso direitinho, tá? Então, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Vamos direto ao inciso 2º. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Dito de outra forma, o prejuízo de quem for ressarcir o quê? Ressarcir o prejuízo. Então aqui, ó, ressarcir o prejuízo de quem for vencido na demanda originária. Porque nós temos uma parte da demanda originária que propõe uma outra demanda, uma pretensão própria. Aqui, ó, outra demanda, porque tem uma pretensão própria. E essa pretensão é de qual ordem? Uma pretensão regressiva para ressarcir-se do prejuízo sofrido na demanda originária. Vamos limpar a tela aqui para que a gente possa talvez passar melhor. Olha lá, nós vimos que a denunciação da lide pode ser proposta tanto pelo autor como pelo réu. Vamos aqui, vou dar um exemplo de uma demanda originária na qual o autor vai a juízo em face do réu. E o próprio autor, ele denuncia a lide a um terceiro. Então aqui nós temos, visualizem bem, uma primeira demanda. Aqui está a demanda 1, que é a demanda originária. Essa demanda originária tem como partes, tem lá como autor o sujeito A e como réu o sujeito R. Autor vai a juízo em face do réu. Aqui nós temos uma segunda demanda do autor em face do terceiro. Então essa aqui é a demanda 2, que é a demanda regressiva. A demanda regressiva. Nessa demanda regressiva, nós continuamos tendo como autor também o sujeito A, que vai ser chamado aqui de denunciante, foi quem promoveu a denunciação. E nós teremos como
réu, o terceiro, que eu vou chamar aqui de X. O réu é X. O réu, o X, ele é terceiro em relação à demanda originária. Mas ele é o demandado, o sujeito passivo da demanda 2. Então, X, nesse caso, é o réu da demanda regressiva, ele é chamado de denunciado. O denunciante vai a juízo em face do denunciado. Você imagina aqui, a título de exemplo, que o A é o adquirente de um imóvel. Isso no mundo, isso no plano do direito material. A adquiriu o imóvel. E o A adquiriu o imóvel de X. O X é o alienante do imóvel. Só que quando o A vai tomar posse do imóvel, ele encontra lá R. Quem é R? R é, portanto, o ocupante do imóvel. Aí vamos ver lá. R é o ocupante do imóvel que se alega proprietário. R está no imóvel e alega ter um título de propriedade. Só que X alienou o imóvel para A. Quando A vai ingressar no imóvel, ele encontra lá R. O que A pode fazer? Propor uma demanda de natureza reintegratória, uma reintegração em face de R, e mover uma denunciação, uma ação regressiva em face do X que ele alienou. Fala, olha, eu não quero sair no prejuízo. Ou eu quero o imóvel de R, ou eu quero ser ressarcido do meu prejuízo em relação a X. Porque se o juiz afirmar que o imóvel é mesmo de R, X vendeu o que não poderia ter vendido. Nós veremos que essa aqui é a hipótese clássica de evicção, que está lá no artigo 125, inciso 1º do CPC. Então aqui está colocado para os senhores uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese. A vai a juízo em face de R. Então aqui nós temos a demanda 1, demanda 1, que é a demanda originária. Quais são os sujeitos dessa demanda? Porque lembra, né? Quais são os elementos da ação? Quais são os elementos que identificam a ação, que identificam a demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Lá naquele outro exemplo, vejam, nós temos partes distintas na demanda 1, originária, e temos também pedidos e causa de pedido distintos. Na demanda 2, que é regressiva, nós temos outras partes com outra causa de pedir e outro pedido. Aqui vai acontecer algo parecido. Então nós temos a demanda originária 1, que tem como partes A como sendo o autor, R como sendo o réu, demandante, demandado. Beleza? Nessa segunda modalidade aqui, a denunciação vai ser proposta por réu, por R, pelo réu, em relação a um terceiro. Daí ser uma intervenção de terceiro. Aí nós teremos aqui uma segunda demanda. Aqui nós teremos, ter cuidado de puxar de um outro lugar. Olha, aqui nós teremos a demanda 2, que é a demanda regressiva.
ok? Nessa demanda regressiva, percebam, nós temos como partes o R. Quem é o R? O R é o autor da demanda 2. Na demanda 2, o réu da demanda originária é o autor da denunciação. É o autor chamado de denunciante. E nós temos um outro sujeito. O outro sujeito, vou chamar ele de X também. O outro sujeito é o X, que é terceiro, X é terceiro em relação à demanda originária. Ele é terceiro. Mas ele é parte, ele é demandado na demanda 2, regressiva. Então o X é o réu da demanda 2, ele é o denunciado. Ok? Beleza? Bom, vamos dar aqui o exemplo para fazer sentido. Imaginem que A é um credor. R é a sociedade empresária. E o X é o antigo sócio. Aí você imagine que entre R e X, entre a sociedade empresária e o antigo sócio, há um contrato prevendo a responsabilidade, um contrato prevendo a garantia do antigo sócio em relação a atos praticados quando da sua gestão. Aí você imagina que esse credor aqui é um credor da gestão. A sociedade lhe causou um prejuízo, só que a sociedade lhe causou um prejuízo ainda na gestão de X. Gestão de X. E como tem esse contrato prevendo a garantia, bom, A não é obrigado a saber a existência desse contrato. Ele vai a juízo em face de quem lhe causou o prejuízo, que é R. Só que R apresenta para o juiz um contrato prevendo a garantia. E o R fala assim, olha, excelência, se eu vier a perder essa primeira demanda, eu quero ser ressarcido desse meu prejuízo de X, porque esse ato foi praticado na gestão dele. E entre nós tem um contrato prevendo essa garantia. Aqui está, portanto, a segunda espécie, a segunda forma de visualizarmos uma denunciação da lide. Tá certo? Então, fiquem com essas considerações. Isso que nós vimos aqui, essa segunda hipótese, ela está clara lá no artigo 125, inciso 2º. Na primeira hipótese, no primeiro caso, era um caso clássico do artigo 125, inciso 1º do CPC. Nesse segundo caso, é uma hipótese clara do artigo 125, inciso 2º. Antes de concluirmos esse vídeo, vamos ao artigo 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes. Vimos isso, seja autor ou réu. O primeiro exemplo foi proposta pelo autor, segundo exemplo proposta pelo réu. Quais são as hipóteses de cabimento? Nós até falaremos disso melhor depois. Ao alienante imediato. Era aquele primeiro exemplo que nós vimos. No processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resulta. A evicção é um instituto de direito material, direito civil trata disso, que tem total relação com o que nós estamos vendo aqui. Segunda hipótese, aquele que estiver... Então pode ser proposta de denunciação, promovida por qualquer das partes, em relação àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. No nosso exemplo, era um direito de regresso, um direito de garantia
previsto em razão de um contrato, previsto pelo contrato. Beleza? Então, está visto aí um primeiro tópico sobre a denunciação da lide, considerações gerais sobre a denunciação da lide. Tem muito mais coisa para ver, mas já estamos batendo quase 20 minutos desse vídeo. Vamos fazer um corte por aqui para não ficar cansativo. Nós trataremos, a partir dos próximos vídeos, as outras características da denunciação da lide. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.